Bom dia! Como foram de feriado? A gente teve bastante dia para descansar, hein? E agora vamos retornar com as nossas aulas e a nossa rotina. Então, hoje a gente vai trabalhar com o livro de português, leitura e interpretação de texto, da página 38 a 42. Hoje, às 11 horas, vocês têm aula com a Pro de Educação Física, mudou o horário, tá bom? Então, agora na página 38. Observe bem esta imagem. Olha só, o que está aparecendo aqui? Uma árvore enorme. Que frutas são essas aqui na árvore? Cheio de formiguinha andando na árvore, o cachorro brincando, o passarinho e o menininho abraçando a árvore. Por que será que ele está abraçando a árvore? Ele adora essa árvore, olha só. Por que será que ele gosta tanto dessa árvore? Por causa da sombra? Por causa das frutas que estão aqui? Por que será que ele gosta dessa árvore? Então, esse texto de hoje é um conto. E o nome do texto é Pra Dar no Pé. O que significa pra dar no pé? Quando a gente fala assim, nossa, eu vou dar no pé porque vai acontecer alguma bagunça aqui. Vou dar no pé, vai sobrar para mim. O que você acha que é dar no pé? Então, você vai fazer a leitura deste texto que conta a história deste menino aqui e desta árvore, né? E esse texto, ele tem uma história sobre uma fofoca, sobre um boato, sobre uma fake news. Então, este menino aqui toma atitudes que não são corretas, porque antes ele não investigou o que aconteceu. Ele escutou um boato, foi lá e fez um protesto sem saber o outro lado da história. Então, você vai fazer a leitura do texto, grifa essas palavras que a Pro grifou aqui, porque você vai usar ela nas questões. Depois aqui, ó, o que quer dizer papagaio de seda? E rabiola? O que quer dizer papagaio de seda, rabiola? Os meninos sabem, hein? Você conhece o significado de boato? Se não conhece, é possível descobrir o que a palavra significa pela leitura do conto? Você sabe o que significa a palavra boato? Eu escutei um boato, você sabe? Aí você coloca aqui na frente o que significa. Se você não sabe, lendo o texto, você já descobriu o que é a palavra boato? Encontre no texto outra palavra que tenha o mesmo significado de boato. Então, tem no texto uma palavra que tem o mesmo significado da palavra boato. Aí você vai grifar ela. Na página 40, 41 e 42 é interpretação textual do texto. Então, aqui, ó, um pouco de conversa. Número 1. Converse com o colega. A gente pode conversar na nossa aula online, mas de qualquer forma, a Pro vai explicar isso daqui para vocês. Você pode colocar aqui uma linha em frente de cada resposta, em frente de cada pergunta para a gente responder. Quem é o narrador do conto? Justifique sua resposta. Quem está contando a história? Que acontecimento faz o narrador organizar uma manifestação? Então, quem está contando a história, ele organiza uma manifestação. Do que é essa manifestação? Para quê? Por que ele organizou essa manifestação? Qual que é o acontecimento principal do texto? Então, se você voltar lá na imagem, olhando só essa imagem antes de ler o texto, o que você acha que é o assunto principal do texto? C. O que você acha que o narrador deveria ter feito antes de tomar essa atitude? Então, o narrador aqui da história, ele tomou uma atitude antes de saber os lados da história. Ele só escutou um lado e foi lá e fez alguma coisa. O que ele deveria fazer antes dele criar todo esse estardalhaço? D. Existe na região onde você mora um elemento da natureza que você gostaria de ver sempre preservado? Qual? Nossa, Ubatuba está cheio de elementos da natureza. Então, aqui em Ubatuba, o que você gostaria
que nunca ficasse poluído, que nunca acabasse. Aí você coloca aqui o que você gostaria que sempre estivesse preservado. Elemento da natureza aqui de Ubatuba. E você conhece alguém que já ficou em situação complicada por causa de fofoca? Você conhece alguém que já entrou numa enrascada por causa de uma fofoca, por causa de um boato, por causa de uma fake news? Uma fofoca, um boato é uma fake news. É uma coisa que não é verdade e que a gente escuta pela metade e a gente às vezes toma uma atitude sobre aquela fofoca, aquele boato e dá tudo errado. Então fique sabendo, ó, um conto é uma narrativa curta com poucos personagens. O conto tem sempre um narrador. O narrador é quem conta aquela história, apresentando os personagens e os acontecimentos. Então, o narrador do conto, ele conta a história, ele fala quem são os personagens, ele conta tudo o que aconteceu ali. Quando o narrador apenas conta a história, é chamado narrador observador. Então, é uma pessoa que está vendo aquela história e está contando. Quando participa da história, como personagem, é chamado narrador-personagem. Então, quando o narrador está dentro da história, ele participa, ele é um narrador-personagem. Então, presta bem atenção, quem que é o narrador dessa história? 2. Assinale o trecho que mostra que o narrador, além de contar a história, também é personagem. Primeira caixinha. No meio do ano, começavam a aparecer pequenas flores naquele pé de manga. Os frutos só chegavam em meados de dezembro. As chuvas do fim da tarde muitas vezes apontavam, jogavam no chão as suculentas frutas, umas se esborrachavam feio na lama. Segunda caixinha. Achei um absurdo. Será? Os bichos ficariam sem lar, o ar sem oxigênio e eu sem minhas mangas. Ora, onde já se viu um negócio desses? Mas o tiro saiu pela culatra. Então, aqui na 2 é apenas uma opção que é certa. Você vai assinalar qual você acha que é correta. Número 3. Explique como você descobriu a resposta da questão anterior. Como que você descobriu a resposta desta questão aqui? Volta no texto, dá uma lida, vê o que o narrador conta, qual a história do narrador e como que você descobriu que o narrador é um personagem do texto. Ele está vivendo aquela história. 4. Quais são as outras personagens do conto? Então, o conto tem mais de um personagem. Quem são os personagens do conto? Quem participa da história? 5. Dona Tina era uma pessoa generosa ou egoísta em relação aos vizinhos? Explique. Então, Dona Tina era a dona da casa onde tinha árvore. Ela era legal com os vizinhos, generosa, ou ela era egoísta? Aí você vai colocar aqui um fato que diz que ela era generosa ou era egoísta. 6. O narrador apresenta 3 razões contra a derrubada do pé de manga. Quais são elas? Fique sabendo. O narrador personagem só sabe o que as outras personagens estão pensando se estas personagens contarem para ele. Então, o narrador que conta a história e é um personagem, ele só sabe do que os outros personagens estão pensando porque os personagens contam para ele. 7. Por que Dona Tina acabou ficando irritada com o narrador? Então, o que o narrador, que é um personagem do conto, fez e deixou a Dona Tina irritada? Página 42. De olho na linguagem, número 8. Escreva o significado que estas expressões têm no texto. Então, olha só, letra A. Veja que mico. O que significa quando a gente fala isso? Nossa, ele pagou um mico. O que significa veja que mico? B. O tiro saiu pela culatra.
O que significa essa frase? O tiro saiu pela culatra. Nossa, ele fez alguma coisa ali, ó, e o tiro saiu pela culatra. C. Fazer o maior auê. Nossa, aquela professora fez o maior auê na sala. O que significa fazer o maior auê? D. Plantar a mão na orelha. Vou plantar a mão na sua orelha. O que significa essa? Essa é fácil. E. Onde já se viu um negócio desses? Então, o que significa onde já se viu um negócio desses? Dá uma lida no texto, acha essas frases, grifa lá para você achar o significado delas. Número 9. O uso dessas expressões torna o texto divertido, sério, formal ou informal. Então, o uso dessas expressões aqui, ele torna o texto como? Divertido, engraçado, sério. Ele é um texto sério. Formal. Formal é quando usa linguagem formal, linguagem correta, sem gírias, sem trocadilhos, sem expressões. Ou informal, que o texto usa brincadeiras, usa expressões, usa trocadilhos, gírias. 10. Você gostou desse conto? Sim ou não e por quê? A. Que parte achou mais interessante? Então, qual parte do texto você mais gostou? Aí você escreve aqui com as suas palavras. E B. Ficou com vontade de ler os outros contos do livro? Então, este conto, ele faz parte de um livro que chama... Deixa eu provar aqui no livro dela, porque aí tá muito pequenininho. Uma história, uma lorota, e fique de boca torta, que está aqui, ó. Uma história, uma lorota e fique de boca torta. Então, esse é o nome do livro de Pedro Antônio de Oliveira, e dentro desse livro tem várias historinhas iguais a essa. Então, leia com atenção o texto. É muito importante vocês lerem o texto e conseguir achar as informações que está pedindo aqui naquele texto. Tudo está no texto, nada você vai ter que fazer da sua cabeça, não é nada inventado, tudo está no texto. Interpretação de texto é muito importante, porque não é só português que você usa. Se você for fazer um probleminha de matemática, você vai ter que saber achar as informações ali. História, geografia e ciências, a mesma coisa. Então, interpretação de texto a gente vai ver até o final do ano. E você vai ver depois na sexta, na sétima, no oitavo, no nono, a vida toda. Não tem escapatória, tá bom? Então, nossa sala vai estar aberta das 9 às 11, porque às 11 vocês têm aula de educação física. Beijos, meus amores.